Olá, pessoal. Tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer com vocês aqui um aulão sobre as últimas questões da OAB, passando tendências para vocês. Alguns alunos me pediram para fazer isso, vou passar da disciplina de Direito Internacional Público e da de Privado também. Não vou passar Direitos Humanos, ainda que Direitos Humanos dialogue principalmente com Direito Internacional Público, mas eu vou passar dessas duas, né? Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, não Direitos Humanos. Pessoal, eu só consegui fazer um aulão na turma do nono diurno, porque sobrou uma aula. Nas demais eu não consegui, e essa semana que eu vou postar, que começa agora no dia 24 de maio, hoje, vai ser minha semana de estudos dirigidos. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer esse vídeo, deve durar em torno de meia hora, e também, gente, eu vou passar um exercício extra para aquelas pessoas que estão reprovadas por falta desde a primeira unidade, em cima dessas questões da OAB. Vou escolher 10 questões dessas aqui que eu vou apresentar para vocês, são 12, vou tirar duas, e aí vocês vão ter até 3 chances para responder as 10 questões. Agora tem que acertar as 10. As respostas estão no decorrer desse vídeo, então não é nada difícil, não. Mas tem que fazer. Vou mandar um e-mail notificando essas pessoas. Estejam atentos ao seu e-mail, porque às vezes, como vão para várias pessoas, pode ir para alguma caixa de lixeira, alguma coisa do tipo, tá? Pessoal, vamos começando aqui, sem delongas, que nem diz o outro, e vamos lá. Questões do exame da OAB, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Vamos começar por questões de Direito Internacional Público. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a questão, vou mostrar qual é a resposta certa, depois vou comentar cada uma das alternativas, explicando por que está certo, por que está errado. E falar as tendências, né? Primeira questão. Em uma cidade brasileira de fronteira, foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporária e definitivamente no Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e a regularização documental. Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Nesse sentido, com base na Lei 13.445/17, assinale a afirmativa correta. Primeira alternativa, A. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. B. A promoção de entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispõe sobre a promoção de entrada regular de imigrantes. C. A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção da entrada regular e de regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. E D. O migrante, de acordo com a lei de imigração, é a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Essa questão é fácil, a resposta correta é a C. E por que a resposta correta é a C? Veja só, basta a gente dar uma analisada rápida na lei de imigração, e a gente vê aí nos seus artigos, acho não, é o terceiro, artigo 3º, né? Aí tem o seguinte, a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Aí vem o inciso, né? O inciso 6 estabelece a acolhida humanitária, o inciso 4, a não discriminação em razão dos critérios e dos procedimentos pelo qual a pessoa foi admitida, e o quinto, que é o mais importante para essa questão, a promoção da entrada regular e da regularização documental. Tá? O terceiro, inclusive, tem a questão da não criminalização da migração. Então, vou explicar agora por que não é cada um. Ah, não é, pessoal, porque é o seguinte, estabelece que a admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira.
Aí é o contrário, né? B, a promoção de entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. Não, inclusive estão reguladas no mesmo artigo 3º, inciso 3 da Lei de Imigração. C, está correto, né? A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção da entrada regular e regularização documental, no mesmo inciso, que foi isso que eu falei, o 3, né? Bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. E D, o imigrante, de acordo com a lei de imigração, é a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração. Não. Aí é o visitante, o turista. Tá? Aí tá confundindo. Pronto. Então, questãozinha fácil e também tem uma tendência de cair a lei de imigração que tem sido explorada nos últimos concursos. Eu acredito que ela vai continuar caindo porque é uma legislação muito nova e o pessoal ainda está aprendendo a usar essa legislação. Então, por isso que a OAB tem cobrado. Vamos agora para a segunda questão aqui. Segunda questão. Existem disputas sobre parcelas de território entre países da América Latina. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma disputa em torno da chamada Ilha Brasileira, na foz do rio Uruguai. Na hipótese de Uruguai via reivindicar formalmente esse território, questionando a divisa estabelecida no Tratado Internacional de 1851, assinale a opção que indica o Tribunal Internacional ao qual ele deveria endereçar o pleito. O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional do Direito do Mar. A resposta correta aqui, que é muito fácil também, é a resposta B. E vamos comentar rapidamente por que não é as outras. Não é o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, porque ele só discute questões comerciais e questões relativas ao próprio Mercosul, tá? O funcionamento do Mercosul. Claro que os dois países são membros do Mercosul, né? Mas não é todas as questões entre eles, somente aquelas que digam respeito ao próprio Mercosul, como questões de comércio, entenderam? É a Corte Nacional de Justiça, de Haia, porque esse tribunal ele tem competência para resolver pendências dos estados e tem uma vasta jurisprudência na resolução de litígios de fronteira. Não é a alternativa a ser o Tribunal Penal Internacional, porque ele é um tribunal penal, e isso não é uma questão penal, é uma questão civil, e além disso, o Tribunal Penal ele julga pessoas naturais por crimes como genocídio, crime de guerra, crimes contra a humanidade, que não foram devidamente apurados no país de origem dessas pessoas. D, não é o Tribunal Internacional de Direito do Mar, que funciona em Hamburgo, na Alemanha, porque esse tribunal só discute questões relativas ao direito do mar, e aqui está no Rio. Mas também não discute questões de fronteira, não, tá? Ele discute questões relativas à zona econômica exclusiva, à disputa de rotas marítimas, de exploração de recursos de pesca, de petróleo, né, que no caso do Brasil é o que interessa em relação ao direito do mar. Bom, seguindo logo para a terceira questão, em 14 de dezembro de 2009, eu quero pedir desculpa pela tosse, não se preocupe, a minha filha, graças a Deus, já foi atendida pelo médico, não está com corona, isso é só uma alergia que ela tem devido à mudança de tempo, né? Inclusive, ela está tomando remédios antialérgicos. Então, peço, ao mesmo tempo, eu peço desculpa e peço que não se preocupem que está tudo certo. Né? É só a questão da alergia, já foi examinada pelo médico e tal, pela médica. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, por meio do decreto número 7030. A convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais, tendo por base os dispositivos da convenção. Assinale a afirmativa correta. Para os fins da convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre estados e organizações internacionais. B. Os estados são soberanos para formular reservas, independente do que dispõe o tratado. C. Um estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas,
em um tratado internacional devidamente internalizado. E D, os tratados que conflitem com a norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral, da mesma natureza, derrogue a norma imperativa com eles conflitantes. A alternativa correta aí, pessoal, é a C. Não é uma questão tão difícil, mas tem que estar um pouquinho ligado. Eu diria que é mediana. Difícil a gente vai ver já já. Não é a alternativa A, porque é o seguinte: tratado significa qualquer, não é qualquer acordo entre Estados soberanos. É os acordos entre Estados soberanos que passam pelos procedimentos necessários para aprovação do tratado, assinatura, aprovação interna, ratificação. Não é qualquer. Aí lembra daquela questão do concurso, afirmações peremptórias, vocês que são mais concurseiros do que eu, afirmações peremptórias a gente tem que ter cuidado. Então não é qualquer acordo. É acordo que passe, porque tem acordos que podem ocorrer e não são tratados, né? Uma coisa mais informal. Então, é o acordo que passa por aqueles procedimentos estabelecidos pela própria convenção. B, os estados, não é, B também está errada, porque os estados soberanos, eles não são livres para formular reservas. Se o próprio tratado proíbe reservas, reservas são vetos, né? Ou seja, o estado declara que não vai cumprir aquele artigo do tratado. Então, se o tratado não permite reserva, como, por exemplo, a maioria dos tratados de direitos humanos, então não cabe. E letra C é a correta, né? Um Estado não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Então, se o Estado passou por todas essas fases e o tratado foi aprovado, se ele alegar que o tratado descumpre as normas do seu direito interno, é considerado pela Convenção de Viena que ele está de má-fé, porque passou por todo um procedimento complexo, entenderam? E aí você não pode mais invocar o direito interno a seu favor para descumprir. Aí você diz, sim, mas se o direito interno surgiu depois, denuncia o tratado, se retira dele. A D não é a correta porque a norma imperativa de direito internacional, que é chamada norma ius cogens, se ela conflitar com o tratado, não tem nada dessa questão de execução suspensa. Ela torna o tratado nulo de pleno direito. As normas ius cogens são aquelas normas mais fundamentais no âmbito internacional, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do pacta sunt servanda. E se conflita com o tratado, torna o tratado nulo de pleno direito e, inclusive, tem a retroatividade nos efeitos, que seria o efeito ex nunc, né? Se for ex nunc, eu sempre confundo os dois. Se for ex nunc, podem comentar. Professor, é ex nunc, não é ex nunc, não, que é o efeito retroativo, né? Que é nulo de pleno direito. Tem nada de suspensão, nada disso. 4. A Lei de Imigração, Lei número 13.445/17, olha ela de novo, e eu acredito que vai continuar caindo, então tenham cuidado, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior revogada. A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e de sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado. Somente aos estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. B, a todos os migrantes, exceto os refugiados, que são regidos por legislação especial. C, aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. E D, a todos os migrantes, inclusive os apátridas e refugiados. Também é uma questão fácil, né? D, é a correta. Porque, veja só, a própria lei de imigração, deixa eu ir aqui para ela, a própria lei de imigração, vamos voltar a ela estabelece o seguinte, vamos ver aqui em relação à questão da educação. Vou dar para vocês indicar qual é no terceiro também, é no artigo 3º, né, que estabelece os princípios para a política migratória brasileira. O inciso 11, né, acesso igualitário e livre do migrante a serviços, perceba que não é o visitante é o turista, né? A serviços, programas, benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, defensoria, né?
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social, ou seja, os auxílios, benefícios, inclusive os benefícios da Previdência Social, os benefícios para a pandemia. Então, o migrante tem acesso. Quem não tem acesso é o visitante. O único estrangeiro que está fora aí é o visitante, que é o turista, por motivos óbvios, né? Então, vamos lá aqui olhar. Somente os estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente? Não. Outras categorias também. A todos os migrantes excesso refugiado? Não, pelo contrário, o refugiado é quem mais precisa. C. Apenas aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade? Não. E sim, a todos os migrantes, inclusive os apátridas e os refugiados. Pronto, questãozinha simples, né? Dê uma olhadinha, pessoal, no artigo, se for para vocês darem uma revisada na lei de imigração, pegando a letra seca da lei, revisem o artigo 3º e o 4º, que são os mais importantes, tá? E também tem, mais na frente tem um pouco aquela questão da extradição, da expulsão, mas esses dois são os mais importantes, o artigo 3º e o 4º. Quinta questão. Maria Olímpia é demitida pela embaixada de um país estrangeiro, em Brasília, por ter se recusado a usar véu como parte do seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa na reclamação trabalhista que moveu, mas como o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença, foi solicitada a penhora de bens na embaixada. Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro. Essa questão é difícil, né? Somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento da sua representação diplomática. B. Não poderá ser autorizada face à imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro. C. Dependerá de um auxílio direto via autoridade central nos termos dos tratados em vigor. E D. Poderá ser deferida porque, sendo os contratos de trabalho atos de gestão, os bens que são objeto de penhora autorizam de imediata execução. A resposta correta é a. Para ser honesto, eu ficaria entre a e a D, e a B, perdão. Mas por que não é a A? Né? Por que é a A, perdão? Porque é isso. Somente se irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento de sua representação diplomática. A imunidade à jurisdição, ela não ocorre em face da questão trabalhista, tá? Então, se um brasileiro trabalhar na embaixada, no consulado de um país, pode colocar na justiça e pode solicitar execução, porém não pode ser objeto de penhora bens que estejam ligados à representação diplomática e consular do respectivo país. O que é raro, viu? Achar algum bem nesse aspecto. Concretamente falando, principalmente vocês que vão trabalhar aí na questão, advogar na questão trabalhista, concretamente falando, o que você tem que fazer? Reconhecer a sentença e executar no país de origem, se o próprio consulado ou embaixada não quiser pagar o débito trabalhista. É o que acaba sendo possível. Não é a B, porque é o seguinte, essa imunidade absoluta não ocorre em relação a questões trabalhistas. C, a C está errada porque esse auxílio direto via autoridade central é para alimentos. E a D é porque não tem nada a ver com essa questão de os contratos de trabalho, atos de gestão, isso aí não tem nada a ver, tá? Objetos que os bens que são objetos da penhora, é só aquela questão que é complicada e que envolve coisas só para atrapalhar a pessoa. Eu ficaria entre a A e a B. Se fosse eu, claro, eu estudei, né, para poder responder aqui. Sétima questão. Em razão da profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família. Em que pese Pablo possuir a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita na modalidade turismo para o Brasil. Considerando-se o enunciado acima à luz da Lei de Imigração em vigor, assinale a afirmativa correta. Se Pablo, com visto de visita, vier exercer a atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país. B. Se Pablo, com visto de visita, vier exercer a atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país. C. Pablo poderá solicitar, bem como obter visto temporário para acolhida humanitária.
diante da grave instabilidade adicional que assola seu país. E D, Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola o seu país. Eu diria que é mediana, mas para quem gosta da disciplina, conseguiria acertar facilmente. Por quê? Não é a A nem a B, porque se a pessoa tem visto de visita, ou seja, de turista, e exerce atividade remunerada, nem a expulsão e nem a extradição. Expulsão e extradição estão ligados a crimes. Né? A expulsão, você manda o estrangeiro embora porque cometeu algum crime, seja aqui ou lá no país de origem. E na extradição, entrega para outro país, a extradição é bilateral, porque um Estado entrega a outra, para responder a processo ou cumprir pena. Quem está exercendo atividade remunerada com visto de turista, que é inadequado, que é o visto de visitante, pode ser deportado. Então, aí já mataria. C. Aí vem a questão da acolhida humanitária, que a gente falou que está no artigo 3º, né? Ele pode obter o visto, pode solicitar a transformação do visto temporário para acolhida humanitária sem o menor problema. Você pode mudar o tipo de visto, entendeu? Pode solicitar. Claro, antes de ser pego, senão vai ser deportado. E a D não é asilo, porque o asilo é para a pessoa que está sendo acusada de um crime político. Nesse caso, seria refúgio, que aí é a diferença de refúgio para o asilo. No asilo, você é acusado de crime político. No refúgio, você está numa situação de vulnerabilidade dos seus direitos humanos fundamentais, entendeu? Mas não está sendo acusado de crime político. Então, eu diria que mediana. Quem gosta da disciplina, acertaria. Quem gosta no sentido de ter estudado mais um pouquinho, mediano nível, né, porque saberia a diferença da extradição para expulsão, para deportação. E também essa questão do asilo e refúgio, né, que tem diferença entre esses institutos. Esse é assunto do ponto 10, né? Sim, pessoal, vamos lá agora para direito internacional privado. Bom, em relação a direito internacional privado, a gente tem menos questões, só tem 5. Deixa eu começar aqui. No exercício que eu vou passar para aqueles que estão reprovados por falta, que precisam de uma atividade extra, eu vou colocar só 10 questões. Uma arbitragem conduzida na Argentina, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI, condenou a empresa com sede no Brasil ao pagamento de uma indenização à sua ex-sócia argentina, ponto. Para ser executável no Brasil, esse laudo arbitral dispensa de homologação pelo STJ nos termos da Convenção de Nova York. B, precisa ser homologado pelo Judiciário Argentino e depois pelo STJ. C, precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro. D, dispensa homologação por ser laudo arbitral proveniente de país do Mercosul. A resposta correta é a C. Então, primeiro, não dispensa homologação pelo STJ nos termos da Convenção de Nova York. Não existe. Não é que não existe Convenção de Nova York, é que não dispensa. B, precisa ser homologado pelo Judiciário Argentino? Não. E depois pelo STJ? Não. Isso aí ocorria no Brasil antes da lei Marco Maciel, né? C, precisa ser homologado pelo STJ? Precisa, do mesmo jeito que sentença estrangeira também. O laudo arbitral estrangeiro também precisa ser homologado no STJ. E D, dispensa homologação por ser proveniente do país do Mercosul. Não, não existe essa dispensa não. Viu? Então é a C. Nas questões de direito internacional privado, tem focado muito mais em questões de contratos do que questões de família, por exemplo. Apesar que tem de vez em quando cai alguma questão de família, como essa que a gente vai comentar agora. Sucessões de família, né? 2. Victor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Pronto. Olha a questão do divórcio, porque agora a sentença de divórcio consensual não precisa ser mais homologada no Brasil, pode ser averbada diretamente, sem necessitar da homologação, tá? Pode ser averbada. Seja no consensual, claro. Victor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os 2 filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Victor contraiu novo matrimônio nos Estados Unidos com a cidadã norte-americana e, alguns anos depois, vem a falecer nos Estados Unidos, deixando um imóvel e aplicações financeiras nesse país.
A regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será regida pela lei brasileira, em razão da nacionalidade brasileira do decujus. B, pela lei brasileira, porque o decúgio tem 2 filhos brasileiros. C, pela lei norte-americana, em razão do último domicílio do decujus. E D, pela lei norte-americana, em razão do local da situação dos bens a serem partilhados. Bom, vamos aqui comentar. A resposta correta é C. Não é pela lei brasileira, em razão da nacionalidade brasileira do decujus. Inclusive, a própria LINDB adota o critério, que é o mesmo que os Estados Unidos, para a questão de sucessão ser regida pelo domicílio do decujus. Aí é devido ao Código Bustamante, tá? Os países do continente americano, acho que todos eles, uma imensa maioria, adotam o mesmo critério. Ou seja, sucessões são regidas pelo último domicílio do decujus. Não é a B, porque seria pela lei brasileira, porque o decujus tem 2 filhos brasileiros. O que poderia ser a ver é o seguinte: a sucessão de bens localizados no Brasil, se a norma brasileira for mais favorável, se aplica a lei brasileira, isso está na LINDB, né? E aí eles confundiram. Confundiram não, colocaram a questão para fazer uma pegadinha, porque a pessoa se lembra às vezes disso. Pela lei norte-americana, em razão do último domicílio do decujus, que é o critério usado tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos, devido ao Código Bustamante, né, que é uma convenção interamericana de direito internacional privado. Pela lei norte-americana, em razão do local da situação dos bens a serem partilhadas. Não. Não. Quer dizer, não por isso, né? É pelo do último domicílio, porque imóveis, sim, os imóveis vão ter que ser regidos pela lei norte-americana, de todo jeito, mesmo que desse entrada em outro. Então, pessoal, estudem também a questão da LINDB em relação às mudanças que ocorreram para a homologação, e aí também por uma resolução do CNJ, em relação à questão do divórcio. Em relação ao divórcio, como eu disse, né? Sendo consensual, não precisa mais homologar. Pode pedir o averbamento, né? Faz a apostila de AIA lá, faz a apostila de AIA aqui, quando chega, reconhece a apostila, e aí dá entrada. Terceira questão, a cláusula arbitral, essa questão é difícil, a cláusula arbitral de fornecimento de óleo cru entre uma empresa brasileira e uma empresa norueguesa estabelece que todas as controvérsias entre as partes serão resolvidas por arbitragem, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI, ou ICC, né? International Chamber of Commerce, como ela é mais conhecida. Na negociação, a empresa norueguesa concordou que a sede da arbitragem fosse o Brasil, muito embora o idioma escolhido fosse o inglês. Como contrapartida, incluiu entre as controvérsias a serem decididas por arbitragem a determinação da responsabilidade por danos ambientais resultantes do manuseio e da descarga no terminal. Na eventualidade de ser instaurada uma arbitragem, solicitando indenização por danos de um acidente ambiental, o tribunal arbitral a ser constituído no Brasil. Tem competência para determinar a responsabilidade pelo dano em respeito à autonomia da vontade consagrada na lei brasileira de arbitragem. B, deverá declinar sua competência por não ser matéria arbitrável. C, deverá proferir o laudo em português para que seja passível de execução no Brasil. E D, não poderá decidir a questão porque a cláusula arbitral é nula. A resposta correta é a B. Vamos explicar aqui por que é a B. Essa questão é difícil, mas na verdade é porque o enunciado era muito longo e aí vocês têm que olhar o seguinte nessa questão. A arbitragem, pessoal, ela só pode versar por direitos disponíveis, tá? Então, a questão ambiental que estava falado lá, de acidente ambiental, isso não pode ser objeto de arbitragem. Então, a letra A seria incorreta porque ela não tem competência para determinar a responsabilidade pelo dano em respeito à autonomia da vontade. A autonomia da vontade não prepondera quando se há a questão de dano ambiental ou direito indisponível. Então, o problema era esse. B, deverá declinar sua competência por não ser matéria arbitrável. Sim, a questão ambiental só, né? E C, deverá proferir o laudo em português para que seja passível de execução no Brasil. Não, inclusive por isso que tem tradutor juramentado, meu Deus. Nada a ver. D, não poderá decidir a questão porque a cláusula arbitral é nula. Ela não é nula. Ela prevalece em relação à questão dos direitos disponíveis.
por exemplo, em relação ao comércio de petróleo, né? Mas não em questões ambientais. Porque a autonomia da vontade é aplicável somente quando há direito disponível, entenderam? Se você analisar sobre esse prisma, não era uma questão tão difícil, mas a pessoa às vezes se perde. Pronto, pessoal, vamos para a quarta questão. João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, COI, entidade com sede na Suíça, por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos. Na hipótese de ocorrer uma cobrança judicial, o pedido deverá ser feito na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. B. Na Justiça Estadual, pois o COI não é organismo de direito público externo. C. Por auxílio direto intermediado pelo Ministério Público nos termos do Tratado Brasil-Suíça. Na Justiça Federal, por se tratar de organização internacional com sede no exterior. Bom, a resposta correta não é tão difícil, é a B. Aí, nesse caso, também teria que ter uma noçãozinha de direito internacional público, né? É um dos pontos que as duas disciplinas se juntam. O Comitê Olímpico Internacional, gente, não é organização internacional, eu já falei isso nas aulas de direito internacional público. Essas entidades esportivas não têm personalidade jurídica internacional, são ONGs. Então, a letra A está incorreta porque é o seguinte, o COI não é organização internacional estatal. Se fosse uma ONU, o Mercosul, a União Europeia, aí seria na Justiça Federal. Aí seria na Justiça Estadual, pois não é organismo de direito público externo, é uma ONG, com sede na Suíça, né? C, por auxílio direto, isso aí, auxílio direto é para alimentos, não é para questão de execução de dívida, não. E D, na Justiça Federal, não seria por se tratar de organização internacional com sede no exterior. Não, não é. A Justiça Federal, em regra, ela discute, pronto, nesse caso seria a Justiça Federal, se ele já tivesse uma decisão, seja uma sentença ou laudo arbitral, para executar aqui no Brasil, entendeu? Reconhece no STJ o laudo arbitral, a sentença estrangeira, e executa aí na Justiça Federal. Aí era. Que aí é aquela coisa que eu já falei para vocês de direito internacional privado. A competência, em regra, para questões de direito internacional privado é da Justiça Federal, com algumas exceções. Então, a execução de sentença estrangeira é sempre na Justiça Federal. Causas, pronto, causas nem sempre. Depende do assunto, depende das entidades envolvidas. Se for Estado estrangeiro, organização internacional, sim. Pessoas naturais, em regra, não. Pronto, aí eu dou o bizu completo e olha que eu não sou professor de cursinho de concurso e nem quero ser. Só estou dando aqui umas dicas para vocês, que vocês me pediram, e também para funcionar como exercício e atividade extra, né? Que é saudável, né? Já que vocês vão fazer o AB de todo jeito. Quinta questão. Essa quinta questão não é difícil, mas o enunciado ficou longo, e quando o enunciado é longo, é cansativo, né? Na prova. Vou tomar uma aguinha. Em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. No momento de receber as aeronaves, contudo, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresarial Fastplane, avião rápido, né, em inglês, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para a propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Alternativa A seria, considerando enunciado acima, aliás, a não, né? Considerando enunciado acima, ainda é parte da questão. Aplicando-se a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657/42, uma diquinha que eu dou para vocês, que a própria OAB aqui está errando. For citar a norma de outro século, ou mesmo desse, né? Coloquem sempre o século na frente, 1942, porque a gente já está nos anos 2000, né? Em outro século. E o Código de Processo Civil assinale a afirmativa correta. Então, vamos ver. A lei aplicável na solução em questão é holandesa, em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas.
B. A autoridade judicial brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fast Plane, mesmo se estabelecida cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. C. A autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão. E D. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão. A questão não era difícil, enunciada que é cansativo. A resposta correta é D. A lei aplicável seria a holandesa, não só, pode ser entrado, sim, certo? Mas se você olhar o critério da LINDB, seria os Estados Unidos, porque lá foi assinado o contrato. A letra B, a autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fast Plane, mesmo se estabelecida por cláusula de foro exclusivo estrangeiro. Não. Como o direito é disponível, se é uma transação comercial, o foro exclusivo estrangeiro, tanto arbitral, principalmente arbitral e também judiciário, afastaria, viu? Porque tem direito disponível aqui, né? C. A autoridade judiciária tem competência exclusiva? De jeito nenhum. Aí você poderia dar entrada numa ação, tanto nos Estados Unidos, que é o local, geralmente esse tipo de contrato é assinado em feiras de comércio, sabe? Tem muitas feiras de comércio internacional, que reúne, né, setores aéreos, etc, etc. E outros também, né? Todos os setores que vocês imaginarem. Não é exclusiva. Aí sim, é concorrente, né? Para julgar, ela tem competência, a autoridade judiciária brasileira, concorrente com os Estados Unidos e até mesmo com a Holanda. Geralmente, pessoal, esse tipo de questão envolvendo empresas é resolvido por arbitragem, tá? No âmbito internacional, em contratos internacionais. Então, vocês notaram que em direito internacional privado se explora muito a questão dos contratos internacionais. Alguma outra questão de família pode cair, mas o foco é contratos internacionais. Estejam atentos para a questão do princípio da autonomia da vontade, da relativização da legislação brasileira em face da autonomia da vontade, que tem sido uma tendência nos últimos anos. E é só. Então, aqui eu desejo boa sorte a todos vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa e qualquer coisa, como sempre, entre em contato conosco. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela atenção de quem nos acompanhou até agora.